Quando nós estivermos resolvendo limites, alguma dessas situações aqui, elas podem ocorrer, ok? Por isso que são propriedades, né? Situações que ocorrem nos cálculos de limites. A primeira propriedade, ela diz o seguinte, que o limite de k com x tendendo a é igual a k. Quem é esse k aqui? O k, ele pertence ao conjunto de números reais, quer dizer, é um valor numérico. E o a também é um valor numérico. Então, por exemplo, eu botei aqui embaixo, ó, limite de 5 com x tendendo a 1. O resultado vai ser o quê? 5. Por quê? Porque a propriedade nos diz, aqui em cima, que toda vez que eu tiver apenas um valor numérico, o resultado é o próprio valor numérico. É como se a sua função era uma função constante. Qualquer valor que você der para o x, ele vai tocar nessa função constante, que no nosso caso, que do exemplo foi o 5. Tá bom? Então, toda vez que for apenas um valor numérico, que não tiver x aqui dentro, o resultado é o próprio valor numérico. Aqui. Vamos para a segunda aqui, ó. Nessa segunda propriedade, ele vai falando assim, limite do x tendendo a f de x mais ou menos g de x. Então, nós temos duas funções. Uma função é o f de x, a outra função é o g de x. Esse mais ou menos significa o seguinte, que pode estar somando ou pode estar subtraindo. Então, o que nós vamos fazer? Se você somar e substituir o x pela tendência do a, o resultado vai ser igual a que se você primeiro fizer o limite do f de x e depois somar ou subtrair com o limite da g de x. Certo? Ele fica um pouco complicado no enunciado, mas eu botei um exemplo aqui que vai dar para a gente entender perfeitamente. Certo? Nós temos aqui o seguinte, ó, limite, o x tendendo a 1, então esse 1 aqui é o nosso a ali de cima, x ao quadrado mais 3x. O x ao quadrado seria f de x. O 3x seria g de x. Então, o que ele fala? A gente pode desdobrar esse limite. Eu posso fazer primeiro o limite de x ao quadrado, depois somar com o limite de 3x. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos resolver o primeiro. Limite de x ao quadrado quando x tende a 1. Certo? Então, eu vou botar 1 ao quadrado e vou somar com o limite de 3x quando x tende a 1. Com 3 vezes 1. Isso é basicamente o que a gente estava fazendo direto antes, mas aqui ele está falando que existe essa possibilidade da gente desdobrar. Tá legal? Só isso. É a mesma coisa que nós fazíamos antes, apenas a questão do desdobramento. Então, 1 ao quadrado vai dar 1, mais 3, 4. Simples. Tá? Exemplo número 3. Aqui, ao invés de ser soma e subtração, vai ser o produto. Eu tenho f de x multiplicando g de x. Então, ele diz que a gente também pode separar no produto de dois limites. Olha esse exemplo aqui. O 5x é o f de x, o 7x ao quadrado é o g de x. Então, a gente pode, ao invés de fazer um limite de 5x vezes 7x ao quadrado, nós podemos fazer o limite do 5x e multiplicar com o limite do 7x ao quadrado. Então, limite de 5x quando x tende a 2 é 5 vezes 2. Certo? E nós vamos multiplicar esse resultado com o limite, limite de 7x ao quadrado, quando x tende a 2, é 7 e multiplica 2 ao quadrado. Aqui. Aí agora é o seguinte, 5 vezes 2 aqui vai dar 10. Vezes 2 ao quadrado dá 4 vezes 7, 28.
10 vezes 28, 280. Ok? Então, olha, apenas ele está colocando nessas propriedades essa possibilidade de você poder desdobrar um limite só em dois limites, um para cada função. Ok? A mesma coisa vai ser esse número 4 aqui. Nós temos um limite de uma divisão, de uma fração. Nós podemos fazer o limite do numerador e dividir pelo limite do denominador. Certo? Então, aqui, ó, limite de x tendendo a 5 de 4x ao quadrado dividido por 2x. Então, ele subdividiu em dois limites. O limite de 4x ao quadrado com x tendendo a dividido pelo limite de 2x com x tendendo a. Então, vamos ver como fica essa resolução aqui, ó. X está tendendo a 5 no numerador e no denominador. Então, nós vamos ter 4 vezes o 5 ao quadrado. E no denominador, o 2 vezes 5. Beleza? Aqui. Aqui. Tudo bem. 5 ao quadrado vai dar 25. 25 vezes 4 vai dar 100. Então, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 4 vai dar 100. E 2 vezes 5 vai dar 10. 100 dividido por 10, 10. Opa. Okay? E nós temos, então, a quinta propriedade. Ó, aí agora já começa a potência. A quinta propriedade está nos dizendo o seguinte: limite de f de x elevado a n com x tendendo a a. Então, esse n aqui, que é a potência do f de x, passa a ser a potência do limite do f de x. Certo? Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Vamos colocar, tirar esse a aqui, vamos colocar tendendo a 1. Isso. Então, olha, era a expressão x ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, passou a ser o limite, o resultado do limite elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, ficaria como, então? Então, nós teríamos o x ao quadrado, quer dizer, 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Ok? Então, nós teríamos que resolver o limite primeiro, para depois elevar o resultado ao quadrado. Agora, 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, que vai ser igual a 16. Ok? Então, ela está fazendo apenas uma modificação no cálculo, falando que, mesmo assim, o resultado vai ser igual. Tá bom? Esse número 6, a propriedade número 6, a parte trigonométrica, né? Seno, cosseno e tangente. Então, eu tenho o limite do seno de f de x. Ele fala aqui que primeiro a gente pode resolver o limite e depois calcular o seno. Ok? Então, olha esse exemplo. Ó. Limite de x tendendo a a. Deixa eu ver qual é a tendência. O a aqui é 1 também. Deixa eu só colocar o 1 aqui para ficar igual. Então, ó, x tendendo a 1 do seno dessa expressão aqui. Então, qual é a proposta? A gente tira o seno,
E primeiro calculo o limite para depois calcular o seno. Certo? Então, vamos ver aqui, ó, seno, vou abrir um parênteses, x ao quadrado mais 3x. Se o x tende a 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Então, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Novamente, né, 1 ao quadrado vai dar 1. 3 vezes 1 dá 3, aqui vai dar 4. Então, vai ficar o seno do 4. Certo? Aí, se nós quiséssemos calcular o seno de 4, era só pegar a nossa calculadora científica, mas, por enquanto, pode deixar só indicado só. Tá? E, por fim, o último exercício que nós temos aqui... Deixa eu pegar um aqui... Fala do exponencial. Esse número exponencial aqui, vocês vão trabalhar muito com ele. Ele fala o seguinte, se nós temos o limite do e, que tem uma função como expoente, você primeiro pode calcular o limite do expoente, que é a função, e depois colocar como expoente do e. Ok? Então, nós temos aqui, ó, limite de x tendendo a 1 de e elevado a x ao quadrado mais 3x. Então, primeiro resolve aqui, certo? E depois coloca como expoente do e. Então, vamos colocar aqui, repetir o e. Então, novamente, tendendo a 1 vai dar 4, a gente já sabe isso, mas vamos deixar indicado. 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 vai ser igual ao e elevado a 4. Ok?